Salve pessoal! Então, estou vindo aqui fazendo um videozinho de interlúdio, por assim dizer, porque algumas pessoas me perguntaram como a gente deveria tratar as atividades dessas semanas. Então, vou fazer uma explicação bem rapidinha para vocês. Primeiro, aulas gravadas. Tá? As aulas gravadas substituem as aulas que vocês teriam presencialmente. Tá, mas e como é que eu faço para vê-las, né? Qual é a ordem que eu devo vê-las? Você vai ter sempre em toda a aula, vai estar lá no teu usuário, no usuário do teu, né, da tua sala, eu salvei a aula com uma data. A data é a data de sala que nós teríamos tido. Então aquela aula gravada corresponde àquela aula em sala. Pode ser uma aula ou podem ser duas a depender, tá? Eu fiz uma aula já mais extensa para ela cobrir a semana. Nesse caso aqui, tá? Deu 46 minutos a primeira aula sobre o banquete, tá? A segunda eu deixei para a semana subsequente porque eu já tinha estourado o tempo. Então assim, olhem, assistam essa aula como se fosse a aula de vocês. Ah, eu tinha aula naquela semana no dia 19 com o Rafa. Pronto, aquela aula era do dia 19. Ah, eu tinha dia 20. Pronto, era do dia 20. Tá? Tem duas turmas minhas que vão ficar, que eles já tinham tido aula de segunda, tinha sido sobre um outro assunto. E essa aula corresponde ao dia 23 que é amanhã. Então elas estão com a aula de dia 23 alinhada lá, elas têm que assistir essa aula que corresponde ao dia 23. Tá? Que são as turmas lá da Santos Andrade. Quanto às demais turmas já, né? Já passou o dia e assim por diante, já era ali dessa semana, né? Ah, mas até quando que eu devo assistir? Minha recomendação é que vocês assistam até o final da semana que vocês estão cursando ou até a próxima aula, até a data da próxima aula. Por que isso? Porque um dia antes da próxima aula, talvez um pouco antes disso, eu já solto uma nova gravação com uma nova aula, tá? Então, se vocês não assistiram aquela, já vai desemparcerar as aulas, vocês já vão ficar com tudo fora de ordem. Então, quem assistiu agora no dia 19, por exemplo, já vai ter ali dia 24 ou 25 outra aula para assistir. Então, eu recomendo assista até ali para pegar a ordem da aula e para não acumular tarefas, certo? Segundo ponto, como é que eu faço com as atividades que você passou? As atividades são parceiras das aulas. Você assiste a aula, lê o texto que eu deixei lá e faz a atividade. Ah, mas é muito extenso. De fato, as atividades são extensas. Por isso, eu não estou cobrando essas atividades como obrigatórias para que vocês tenham mais maleabilidade. Tá? Então, o que eu peço que vocês façam é que vocês tentem fazer. Se vocês quiserem, me mandem a atividade para eu corrigir, daí eu devolvo para vocês com explicações. Tá? Eu também posso, se vocês quiserem, peço aos representantes que entrem em contato comigo me informando se tem interesse aí. Se quiserem, eu gravo um vídeo separado e deixo ali, ó, correção das atividades de semana tal. Na semana, evidentemente, seguinte, para vocês terem tempo de trabalhar. Tá? Daí eu deixo junto, ali, emparcerado, vídeos emparcerados com os das aulas subsequentes. Tá? Tá, terceira questão, como é que fica para a gente fazer? Então a gente assistiu a aula, a gente fez as atividades e como é que a gente tira a dúvida, Rafael? Todos os dias, no horário de aula de vocês, então no teu horário de aula, eu vou estar no chat da sua sala atendendo dúvidas. Tá? Então eu vou estar lá pronto para atender dúvidas. O que vai acontecer? Como essa aula ela tem, né, evidentemente eu vou estar cobrindo o horário da aula de vocês, eu vou ter um tempo limitado para atender ali. Mas eu vou estar disponível ali, de todo modo, para a gente dialogar diretamente. A gente fez o teste na turma do quarto ano na quinta-feira, deu super certo, tá? Pô, Rafael, mas de repente eu não consegui ainda ver a aula, não consegui me inteirar, tal, tá meio confuso. Não tem problema. Vocês têm o meu WhatsApp, tá? Eu deixei com os representantes de turma, deixei nas salas e deixei no documento lá no roteiro de aula que eu deixei para vocês, tem meu WhatsApp também. Vocês podem me contatar a hora que vocês quiserem, podem me ligar, podem escrever, podem mandar mensagem no WhatsApp assim que se eu puder na hora, e provavelmente eu vou poder, porque agora eu não estou em sala, eu atendo vocês e já respondo, tá? Eu vou deixar mais livros também como suporte para vocês, livros de história da filosofia. Em especial, eu vou deixar para vocês uma... Deixa eu ver aqui. Tem uma coleçãozinha lá atrás, tá mais ou menos... Não, desculpa, tá do outro lado. Ela tá... Essa coleçãozinha aqui, desculpa, mas eu estou acompanhando pela câmera. Essa coleçãozinha aqui eu vou ver se eu deixo para vocês. E eu vou ver se eu deixo o Reale e o Antissérie, que é uma coleção mais aberta e mais direta, tá? Para vocês estudarem. Que mais? É basicamente isso, tá? Então, assim, primeiro, assistam as aulas antes que a próxima aula venha. Olha a data,
tá? Aquela ali é a data. Na aula subsequente já vai ter vídeo novo, então cuidado, tá? Façam os exercícios. Se vocês não quiserem me entregar, não tem problema, mas, né, então assim, não tem, né, para vocês não terem a preocupação de terem que correr com todas as disciplinas ao mesmo tempo, que é bastante atividade, eu sei, mas se fizerem, me mandem para eu corrigir. Se vocês quiserem, me avisem que eu deixo um vídeo com as correções. Eu acho que de todo modo eu vou fazer isso, tá? Terceiro, eu vou estar no chat. E se vocês não puderem no chat, me escrevam no WhatsApp, tá? E, como medida extraordinária, eu deixei fóruns abertos nas salas de vocês para vocês acessarem e irem jogando as dúvidas, tá? Eu vou sempre consultando esses fóruns, né? Nos últimos 2, 3 dias aqui, eu ainda estava organizando a próxima semana. Agora, hoje, ainda vou consultar os fóruns, ver se tem alguma dúvida lá. Qualquer coisa eu já respondo para vocês, tá? E eu vou tentar deixar isso aqui já em formato de documento ainda hoje para vocês também, com algumas indicaçõezinhas, tá? Mas eu estou deixando em vídeo em primeiro lugar, porque eu prefiro falar com vocês face a face, tanto quanto possível, de modo que pelo menos a gente tem um pouco de contato humano, de modo que a gente não esqueça que a relação que a gente trava é uma relação humana, né? Que não é aquela relação documental fria. Pelo menos para a gente ter uma proximidade humana e para a gente lembrar que a gente tem um universo de convivência aí nessas semanas, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês então agora. E por favor, entrem em contato. Vocês têm meu WhatsApp, cara, usem mesmo, tá? Usem, fiquem à vontade para me procurar. Talvez gere dúvidas, porque era justamente o momento em que eu ia fazer a mudança metodológica, a transferência metodológica para trabalhar mais especificamente os temas de livro. Cara, não fiquem preocupados, tá? Que ninguém vai ser prejudicado com isso. A intenção é justamente que eu ofereça todo o suporte necessário. Quando a gente voltar, eu faço revisão em loco, eu marco reuniões com vocês para explicar, não tem problema, tá? Vocês podem ficar muito tranquilos, ok? Por isso que eu quis enfiar meu rosto nessa câmera hoje, para falar isso para vocês, para tentar justamente tranquilizá-los. Só por favor, a única coisa que eu peço é que vocês se cuidem nesse momento, vão fazendo as atividades e a gente vai conversando a respeito do resultado delas. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos nos falando ao longo da semana. Amanhã já tem mais aulas para vocês, já tem a segunda parte do banquete, com os personagens e com tudo que envolve a trama do banquete e as explicações que vão levar a gente lá ao final, que é a exploração da história do Alcibíades e da realidade política de Atenas, que eu comecei a comentar já na primeira aula, mas que eu vou, na realidade, aprofundar lá na última. Tá bom? É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Até mais.